Bora falar de energia termoelétrica, uma das energias mais importantes do nosso país e, obviamente, uma matriz para o Brasil, uma matriz elétrica para o Brasil. Começamos com a noção do que é termoelétrica e como se produz. Olha aí a nossa imagem. Reparem, ela é uma imagem animada. Ah, mano, mora animação. Que tem aí uma fonte térmica, daí o nome termo. Então tá tendo queima de alguma coisa. Essa queima aqui eu sugeri que fosse gás natural. Mas vimos em eletricidade, na introdução do vídeo anterior, hidroeletricidade, que o carvão mineral é a principal fonte mundial da termoeletricidade. O segundo lugar, como principal fonte mundial, é o gás natural. Onde nós vimos isso, Paquitinho? Nós vimos neste gráfico aqui. Vejam, a largura do roxo é a maior largura que nós temos na produção de eletricidade no mundo. Quer dizer o quê? Que o maior volume de energia elétrica no mundo é produzida por termoeletricidade baseada no carvão mineral. Em segundo lugar, temos aquele cinza rosado ali no meio, que é termoeletricidade produzindo através do gás natural como combustível. Então, a alimentação da chama pode variar muito. Pode ser carvão mineral, pode ser gás natural, pode ser qualquer coisa que queime. Na verdade, qualquer coisa carbônica queima. Pode ser madeira, pode ser álcool, pode ser bagaço da cana. Tudo que tiver origem carbônica alimenta a chama. É o combustível para a chama. Nesse caso, quando eu citei madeira, carvão vegetal, não mineral. Carvão vegetal é árvore pré-queimada. Mineral é árvore fossilizada por milhões de anos e é combustível fóssil. Bagaço da cana, álcool. Tudo isso é o que a gente chama de biomassa. A biomassa também pode produzir calor sendo queimada para ferver água. E a água fervente, vejam só nesse esquema nosso, olha a água fervendo ali, ela entra em ebulição e toda essa ebulição vai gerar pressão e rotacionar essa turbina. Essa turbina rotacionando vai gerar um campo eletromagnético aqui no gerador. O gerador capta esse campo eletromagnético e manda para os consumidores. Olha a energia ali, meu povo, que lindeza! Olha, energia! Que show de bola! E aí? Aí, obviamente, que gera energia para os consumidores, porém, esse vapor d'água tem que ser refrigerado, porque é uma água especial, é uma água quimicamente modificada para agir potencialmente em grandes pressões. Então, você não tem uma água que você pode jogar fora e depois pegar outra água fria. Então, você tem que refrigerar. Como que refrigera? Retira-se água fria da natureza e faz entrar em contato com a serpentina, o cano por onde passa o vapor d'água. Aí a água fria da natureza retira o calor do vapor d'água, liquefaz a serpentina por onde passa o vapor d'água, liquefaz a água que volta para ser fervida novamente. A água retirada dos mananciais refrigera aquela água preparada e é devolvida, essa água retirada da natureza, é devolvida para a natureza fervente, onde nós temos impacto ambiental. Só esses, Paquitinho lindo, são os impactos ambientais desse processo de produção de energia. Água fervente que tem que ser refrigerada em serpentinas para voltar ao processo de produção. E aí, a água dos mananciais que refrigera o vapor d'água vai ser devolvida quente e gerar impacto ambiental? Só esses são os impactos ambientais, Paquitinho? Só? Não. Os principais impactos ambientais desse processo produtivo estão associados à energia térmica.
Ah, bom. Qual é a fonte térmica? Aí pode variar. Pode ser energia térmica a partir da queima de carvão mineral, como dissemos antes. Queimo carvão mineral para ferver água. Fervo água para rotacionar a turbina e gerar energia elétrica. Pode ser queima de gás natural. Ah, mas Paquito, a gente viu em algum momento que o planeta usa cada vez mais carvão para termoelétrica, não é? É sim. A gente viu neste gráfico aqui, ó. Olha a largura, né? Qual é a principal fonte de energia primária para gerar energia elétrica no planeta? O carvão mineral. E, em segundo lugar, o gás natural. Ah, bom! Então não podemos ignorar que as principais fontes de energia que alimentam essa chama são fósseis. Mas só energia fóssil pode alimentar essa chama? Não. Podemos usar também lenha, bagaço de cana, mesmo etanol e biodiesel. Tudo isso a gente chama de biomassa, que é toda matéria orgânica que a gente tira da natureza, que a gente consegue produzir, que tem base carbônica, portanto, e que serve como combustível para queima. Qualquer coisa que a gente queime ali pode ferver água. A diferença é que a biomassa ela é plantada, portanto, ela absorve carbono para depois ser queimada e devolver o carbono para o meio ambiente. Por isso que a biomassa, neste processo, vai gerar uma energia quase verde, quase limpa. Já queimar fósseis, aí o impacto ambiental é monumental, é monstruoso. Aí a gente vai ter a liberação de CO2, de SO3, a gente vai ter a liberação de gases do efeito estufa, de GEs. Então, vai haver efeito estufa local, pode ampliar a chuva ácida local, pode ampliar a chuva ácida em escala regional, até mesmo global, assim como ajudar no aquecimento global. Por isso, não é um sistema de produção de energia tão viável assim, porque é muito sujo, principalmente quando se usa combustíveis fósseis. Mas ele tem sua viabilidade marcada por quê? Primeiro, é um sistema que custa barato para ser criado. As termoelétricas permitem uma parceria entre governo do estado e iniciativa privada para a construção delas. É o que a gente chama de parceria público-privada. As PPPs. Então, podemos dar na mão da iniciativa privada a administração desta produção de energia. E para os liberais, isso é a glória. Além disso, podemos dizer que ela não precisa de uma área natural muito fixa. Ela precisa de um recurso hídrico para refrigerar o vapor d'água, mas ela pode ser produzida perto de mananciais pequenos que estão próximos a centros urbanos consumidores. Então, o desperdício de energia no translado de energia vai ser baixíssimo. E podemos dizer também que é rápida a construção. Por isso que nos anos 90, quando o governo Fernando Henrique Cardoso, por déficit de produção de energia, de oferta de energia, com o aumento da demanda, passou a ter grandes apagões, naquele momento o governo achou como maneira rápida, ligeira de produzir energia elétrica no Brasil, desenvolver a termoeletricidade. E ela se tornou a segunda, na época, a nossa segunda fonte de energia em matriz de produção elétrica. Hoje é a terceira. Perde para hidroeletricidade e para eólica. Mas, com a construção do gasoduto Brasil-Bolívia, na época do FHC e Collor de Mello,
Busquem o vídeo de energia fóssil, que vocês vão ver um pouco mais sobre isso. Combustíveis fósseis, carvão e gás. Tornou-se viável usar o gás natural para produzir energia termoelétrica no Brasil. E o Brasil, então, desenvolveu muitas áreas de produção termoelétrica no país. Vejam este mapa. A gente tem aqui, olha só, no estado de São Paulo, a principal área de produção de termoelétricas com 19 termoelétricas. Ao mesmo tempo, temos 5 termoelétricas no Paraná, 5 no Rio de Janeiro, 3 em Minas Gerais, 4 Rio Grande do Sul. São os estados que mais têm termoelétricas no Brasil. E o que a gente vê aí em verde, os gasodutos que alimentam essas termoelétricas. Então a gente percebe que a alimentação das termoelétricas no Brasil é prioritariamente feita por gasodutos. Temos estados que não têm termoelétricas: Goiás, Tocantins, Pará, Amapá, Roraima, Rondônia, Acre, são estados que não têm termoelétricas, Maranhão, Piauí. Mas os estados do Nordeste, com exceção de Maranhão e Piauí, têm termoelétricas. Assim como todo o Sudeste e Sul do país também tem termoelétricas. São as áreas mais populosas do país que mais demandam energia elétrica. Daí a utilização em grande quantidade de termoelétricas. Temos prós e temos contras a essa utilização. Quais são os prós? É uma fonte de energia que tem baixo custo de implementação das termoelétricas, tanto que permite participação público-privada. Não tem restrições geográficas, não é igual à hidrelétrica, precisa que o rio permita que ali se instale hidrelétrica, então a natureza não apita muito nisso. Pode produzir próximo aos mercados consumidores. Olha, tem muitos favoráveis, né? Muitos prós. E os contra? Aí, o ambiental é sempre muito contra esse tipo, né? Impactos ambientais intensos, porque utiliza, em geral, combustíveis fósseis, amplia a chuva ácida local, libera gases por efeito estufa local e global. Como é muito utilizadora de recursos fósseis, carvão e gás, e o Brasil não é um grande produtor de carvão e gás, voltem lá nos vídeos sobre combustíveis fósseis, tem alto custo de produção, porque o Brasil precisa importar. E o preço é cartelizado no mercado internacional, tanto do gás quanto do carvão ou do petróleo. Por isso fica muito cara a energia para o mercado consumidor. Olha quantos contra, né? Como o Brasil passou a utilizar muita energia termoelétrica a partir do Fernando Henrique Cardoso, o governo Dilma teve que começar a passar para o consumidor os custos dessa produção de energia termoelétrica. E os custos mais altos do que da hidroeletricidade fizeram o governo criar um sistema de bandeiras tarifárias. Mas, Paquito, o que significa isso? Significa que nossas contas de energia no Brasil vêm com símbolos coloridos em verde, amarelo e vermelho. Quando o símbolo está vermelho, quer dizer que nós estamos usando ao máximo energia termoelétrica. E utilizar ao máximo energia termoelétrica garante ter que repassar um custo muito maior de energia para o consumidor. Quer dizer que a conta fica mais cara. O amarelo quer dizer que nós estamos começando a utilizar mais termoelétrica do que hidro. E quando a bandeira tarifária estiver no verde, a gente só paga o custo pela hidroelétrica. Isso quer dizer que a bandeira verde, a gente vai pagar caro a energia? Vai, porque ela é cara no Brasil. Mas nós vamos pagar a preços de bandeira verde, de energia hidroelétrica. Quando começamos a utilizar mais termoelétricas no outono e no inverno, aí a bandeira passa para amarela, que tem um acréscimo ao custo da energia, e no vermelho é o acréscimo máximo. Passa para R$ 4,50 no mínimo cada 100 kWh, a mais do que a gente já pagaria. Ah, então é um custo maior de energia? É um custo maior de energia. Então fiquem atentos em qual bandeira tarifária está a sua conta.
para gastar cada vez menos. Aliás, gaste cada vez menos energia, se possível. Economize energia, porque usar muita energia implica em ter um impacto ambiental muito grande sobre a natureza. Então, diminua a sua pegada ecológica, gastando menos energia. Bom, ficamos por aqui com termoeletricidade. Um grande beijo no coração de vocês e hasta la vista, babies!